Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Amanda e hoje eu vou explicar para vocês o conceito bem simplificado de preço de transferência, ou muito conhecido também como transfer pricing, né? Que raio de cálculo de preço de transferência é esse? Eu não sei se você já ouviu falar ou se você está caindo nesse assunto pela primeira vez, mas o meu intuito aqui é simplificar, tá? Falar de uma forma bem simples para facilitar o seu entendimento na prática. Então eu não vou chegar aqui e falar conceito por conceito. O que a gente precisa ter em mente na hora que a gente pensa em preço de transferência, né? Quais as empresas que precisam fazer o cálculo? Qual que é a característica, né, que essa empresa precisa ter? Primeiro, você precisa pensar se essa empresa importa e exporta. Primeiro de tudo, se ela faz operações só aqui no Brasil, ela não está sujeita a esse cálculo do preço de transferência. Ela precisa importar e exportar. Mas para quem? Para qualquer pessoa, não. Ela precisa importar ou exportar para empresas que estão situadas em paraísos fiscais ou para alguma empresa, alguma pessoa vinculada a ela. O que seria alguma pessoa vinculada a ela? Que tem algum tipo de vínculo no sentido de ser uma matriz, uma filial, uma controlada, uma coligada. Para explicar direitinho o que seria paraíso fiscal e pessoa vinculada, eu demorar uma aula inteira só para explicar isso para vocês. Talvez eu faça isso depois em outro vídeo. A ideia aqui é focar no que seria o preço de transferência, tá? Então, se uma empresa aqui no Brasil importa ou exporta para uma empresa lá no exterior, que é uma vinculada ou se encontra em paraíso fiscal, ela é obrigada a fazer o cálculo. Essas operações são operações de importação e exportação de bens, de serviços, de direitos, inclusive operações financeiras, onde a gente precisa fazer o cálculo dos juros, tá? Tanto se a empresa estiver emprestando dinheiro e render juros, quanto se a empresa pedir emprestado lá no exterior e também tiver que pagar esses juros. Todos esses casos a empresa vai precisar fazer o cálculo do preço de transferência. Mas por que esse cálculo existe, né? Qual que é o objetivo dele? O objetivo é o seguinte: o legislador aqui no Brasil, a Receita Federal, pensa o seguinte: muitas vezes o contribuinte aqui não quer pagar imposto de renda e contribuição social. Já fica a dica, então. O preço de transferência ele impacta que tributo aqui no Brasil? Imposto de renda e contribuição social. Então, o que a Receita pensou? O contribuinte pode querer deixar o lucro dele lá no exterior. Por quê? Porque pode ser que a tributação lá seja menor. Então, às vezes, os paraísos fiscais ou uma matriz, uma filial está num país em que a tributação é mais baixa do que o Brasil, o que a pessoa aqui da empresa aqui no Brasil pode querer fazer? Deixar o lucro lá fora. Então, o que o legislador quis fazer? Criar várias regras para que evitasse que a empresa aqui no Brasil deixasse o lucro dela lá fora. E qual que é a forma de deixar o lucro lá fora, né? Tem duas formas. Primeiro, se na hora que a empresa importa, aqui no exemplo, imagina que ela está importando dos Estados Unidos. Na hora que ela está importando, ela pode combinar o seguinte: Estados Unidos, faça o seguinte, me venda essa matéria-prima bem cara, que é uma despesa bem alta, que aí eu vou contabilizar essa despesa bem alta aqui no meu resultado no Brasil, que eu vou diminuir meu lucro, talvez até dar um prejuízo, e aí eu não pago imposto aqui no Brasil. Eu vou dar um prejuízo aí, mas aí nos Estados Unidos, se o tributo for mais barato, então, aqui fica elas por elas, aqui no Brasil eu não pago nada, ou pago um valor menor e deixo todo o meu lucro aí nos Estados Unidos. Então, essa despesa inflada na importação, tanto porque você está importando de uma pessoa vinculada à sua, ou porque você está importando de uma empresa que se encontra no paraíso fiscal, é isso que o governo quer evitar, é isso que a legislação quer evitar. Então, ele criou várias regras para verificar se o preço que você está importando está adequado com o preço de mercado, para saber se você não está importando por um valor muito maior e aí você está inflando sua despesa e reduzindo o seu lucro aqui no Brasil. Agora imagine que fosse o contrário. Imagine que você estivesse exportando para os Estados Unidos. O que você pode fazer na exportação para deixar o lucro lá fora? Você pode fazer o seguinte: Estados Unidos, vamos combinar assim, eu vou exportar bem baratinho para você, para eu contabilizar aqui no Brasil uma receita bem baixa e dar um lucro bem baixo ou até um prejuízo, e eu deixo todo o lucro aí nos Estados Unidos. Então, nesse caso, ao invés de eu inflar
a minha receita na exportação, eu abaixo ela. Para quê? Para que eu contabilize menos receita, eu tenha menos lucro para tributar o imposto de renda e a contribuição social aqui no Brasil. Então, resumidamente, o objetivo do cálculo do preço de transferência é verificar se as importações e as exportações que a empresa brasileira está fazendo com uma empresa vinculada ou com uma empresa localizada em paraíso fiscal lá no exterior está dentro de um valor ok, está dentro de um valor de mercado, para evitar que a empresa brasileira deixe o lucro dela lá fora. Então, repassando aqui, ó, o que é, para que serve, né? Para controlar nas importações e nas exportações. Importação, sempre a gente pensa na despesa, né? Que o contribuinte não pode, aqui no Brasil, inflar a despesa para ter menos lucro e pagar menos tributo. Ou na exportação, para diminuir a receita e também ter menos lucro aqui no Brasil. Quais operações, né, estão sujeitas ao cálculo? Operações de bens, serviços, direitos e operações financeiras, no caso, juros. Tudo isso aqui, caso seja importado ou exportado de quê? De empresas de pessoas vinculadas ou paraíso fiscal, estão sujeitos a esse cálculo, tá? Do preço de transferência ou transfer price. Imagine que você fez o cálculo e, conforme as regras, o seu preço está distorcido, tanto para mais na despesa ou quanto para menos na receita. O que você tem que fazer? Você vai ter que adicionar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E aí, pessoal, não pode excluir. Se você perceber, por exemplo, que o seu preço está até melhor do que o que deveria, por exemplo, a sua receita está bombando, você está tributando um monte de lucro aqui. Se esse valor da receita for maior do que o valor de receita de mercado, a legislação não deixa você excluir esse valor. Mas caso seja uma receita menor do que o que deveria, essa diferencinha você vai ter que adicionar, tá? E para despesa é a mesma coisa. Se a sua despesa for menor do que o máximo, né, que a legislação estabelece, você não vai poder excluir. Mas caso a sua despesa seja maior do que o que deveria, você vai ter que adicionar, tá? Então é isso, pessoal. É só para vocês entenderem a dinâmica, o porquê, né? E o que seria esse cálculo do preço de transferência. Aqui vai ter vários outros detalhes. A gente vai ter que ver qual foi o preço que a pessoa praticou, qual que é o preço parâmetro. O que seria esse preço parâmetro? É o preço que a legislação define para você comparar se o preço que a empresa praticou está dentro dos preços de mercado, e aí a gente vai ter várias metodologias. Mas isso fica para outras aulas. Essa aula aqui era só para você ter uma ideia, de forma bem simples, tá, o que seria esse preço de transferência. Então, essa era a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.